Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Amém? Até aqui, até o versículo 4. Irmãos, esse texto de Naamã, principalmente o nosso povo, né, o povo pentecostal, gosta muito do texto de Naamã para fazer campanha de mergulho de Naamã, o primeiro mergulho, 7 mergulhos de Naamã. Eu até brinquei com o rapaz uma vez, dizendo para ele que se ele faz campanha de Naamã, não me chama para pregar, que eu não sei pregar esse negócio não. O primeiro mergulho é isso, o segundo é aquilo. Eu falei, eu não sei esse negócio não. Chegar, eu vou falar que Naamã mergulhou 7 vezes, ficou curado, né? As pessoas criam muitas coisas, mas na verdade existem aplicações práticas da vida de Naamã que servem para a nossa vida. Porque, irmãos, os textos do Antigo Testamento, eles não são textos doutrinários, mas são textos que traz para nós exemplos que a gente pode, de alguma forma, aplicar na nossa vida. Tanto exemplos para coisas boas, quanto alguns exemplos ruins para evitar que a gente pratique. Naamã, por exemplo, ele teve algumas atitudes, tanto na vida dele, quanto na família, que são práticas, coisas que servem para a nossa aplicação. Primeiro, de Naamã, que ele era uma pessoa de uma alta posição no exército da Síria, e a Bíblia diz que, isso é interessante, a Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Sabe que uma coisa que me impressiona, que eu já falei aqui uns domingos passados sobre o ministério de Eliseu, que Eliseu ele teve um ministério, vamos dizer assim, internacional. Deus usou Eliseu, por exemplo, para ungir um dos reis da Síria, Azael, foi Eliseu que ungiu, né? Ele ungiu Azael, rei de Israel, rei da Síria, melhor dizendo. E aqui a Bíblia diz que por Naamã, o Senhor dera livramento à Síria. É muito provável que Naamã nem soubesse disso, mas Deus dava livramento para a Síria através desse homem. E é interessante que tem coisas que parece que vai ser ruim no início, mas depois tem um final que vai ser proveitoso e vai ser de vitória, porque a Bíblia diz que saiu tropa da Síria e entrou em Israel. E eles entrando em Israel, eles levaram, como é de costume, uma nação, ela entra em outra nação, normalmente, o que eles fazem? Eles matam, levam pessoas cativas, dependendo daquilo que interessa para eles. Levam jovens, levam adolescentes, crianças, pessoas que são úteis. Então, a tropa da Síria entrou em Israel e levou uma menina cativa. Essa menina, ela foi ser escrava, mas ela foi ser escrava exatamente na casa de Naamã. É interessante que esta menina, ela observava o que acontecia dentro da casa de Naamã. Ela via que Naamã, apesar de ser um homem muito valente, de uma alta patente, que ele era um capitão do exército da Síria, e dentro dessa visão aqui, irmãos, da nação da Síria, tanto de Israel, da Síria, o capitão do exército era como se ele fosse a segunda pessoa depois do rei. Ele respondia por muita coisa, era uma posição muito elevada. E esse homem, Naamã, ele era um homem poderoso. Através dele a Síria teve grandes livramentos, mas no entanto, dentro de casa, a vida dele era uma vida que as pessoas lá fora talvez não conheciam, não sabiam.
que ele era um homem que escondia por baixo da sua roupa, da sua farda, do seu uniforme, ele escondia uma doença, diga-se de passagem, muito desprezada naquele período, nesse tempo. Ele era leproso. E essa menina que foi levada cativa de Israel para a Síria, ela foi exatamente ser escrava onde, irmãos? Na casa de Naamã. Ela foi ser escrava lá. E ela observava todo dia o movimento dentro daquela casa. E é interessante, primeiro, que ela disse à patroa dela: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, primeira coisa, a jovem disse para sua senhora que se Naamã estivesse em Samaria, diante do profeta, que profeta era, irmãos? Profeta Eliseu, que o seu senhor, o Naamã, ele seria curado da sua lepra. É interessante que aquela jovem, ela foi levada cativa, e ela lá na Síria, ela deu testemunho do homem de Deus. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer para você: o que te qualifica, ou qualifica uma pessoa como homem, como mulher de Deus, é a sua vida. Porque este profeta aqui, alguém já tinha dito: ali vai o homem de Deus. E essa jovem, ela deu testemunho. Ela disse: o homem que está em Samaria, se Naamã, se o meu Senhor estivesse lá, ele seria curado. Eliseu não sabia de nada do que estava acontecendo lá do assunto, mas ela deu testemunho. E outra coisa, irmãos, ela deu testemunho para quem? Para sua senhora. Uma coisa que me chama muita atenção nesse versículo aqui, que essa jovem escrava, ela disse para a sua senhora. É senhora porque a relação aqui não é de empregado e patrão. Aqui é de escravo mesmo. Escravo, senhora. Era escrava, ela foi levada como escrava. Ela não recebia salário. Ela era empregada no sentido mais de escrava. E ela comentou com a sua senhora. Olha só uma coisa importante aqui. Que essa jovem fala com a sua senhora. E no versículo 4, diz que então foi Naamã e notificou ao seu senhor. Como que Naamã notificou para o seu senhor o que essa jovem disse, que tinha um profeta lá em Samaria que poderia orar por ele ser curado? Como que Naamã ficou sabendo, irmãos? Através da esposa. Quem falou para Naamã? Foi a esposa. Porque a escrava, ela falou para a senhora, para sua senhora, que era a esposa de Naamã. Sabe uma coisa muito importante que tem aqui dentro desse texto? Que a esposa de Naamã, ela compartilhava com seu esposo as coisas que aconteciam dentro de casa. Que a dor de Naamã era compartilhada por aquela mulher. Sabe por quê? Porque aquela escrava, ela não falou para Naamã, ela falou para a esposa do Naamã. Só que a esposa foi lá e falou para o seu esposo: essa jovem falou para mim que se você for lá em Samaria, tem um profeta lá, que se você procurar por ele, ele pode de alguma forma resolver o teu problema. A esposa se preocupou com a cura do esposo e ela comunicou para ele. Por que isso chama atenção?
Meu irmão, porque hoje o mundo, a sociedade, as famílias estão sofrendo com o déficit de comunicação. A pessoa está sofrendo e não se comunica. A família às vezes não se comunica. Às vezes, para servir a Deus, às vezes a esposa quer ir para um lugar, o marido quer ir para outro, o filho quer ir para outro, ninguém não tem acordo. As pessoas não se concordam naquilo que é o melhor para a família, até para servir a Deus. Eu até digo para as pessoas, quando chega pessoas para mim em outros lugares, famílias, casais, poxa, eu queria estar aqui, a minha esposa não quer estar. Eu falei, não, tem que ter um acordo, a família tem que estar junto. Eu sempre digo, se a gente não entra em acordo com relação às coisas de Deus, como que vai ser as outras coisas então? O pau vai quebrar, como diz o outro. Meu irmão, nas coisas de servir a Deus não vai ter acordo. Um vai para um lugar, outro vai para outro. Não, meu irmão, tem que ter acordo. A família tem que estar junto. A família tem que andar unida. Não pode, imagina, eu venho para cá e a Rafaela diz assim, não, eu vou congregar lá, não sei aonde. Não é. Já isso é errado? Não vou dizer que isso é errado, mas isso já demonstra que não está havendo harmonia, que não está havendo acordo, está faltando acordo, meu irmão. Está faltando concordância. Porque se não há concordância em coisas espirituais, como que vai ter acordo nas tarefas da vida do dia a dia, meu irmão? Nas guerras do dia a dia? Aqui eu aprendo, por isso que eu digo para os irmãos, eu aprendo que esta família era uma família que só se comunicava. A esposa falou para Naamã, a esposa falou para ele, ó, você está leproso, mas eu quero te ajudar na tua cura. Meu irmão, família não é casal, por exemplo, não é concorrente. Casal não é rival. Tem que ter acordo, tem que viver em harmonia. Porque a Bíblia diz que Deus está onde está a comunhão. Às vezes porque acontece isso. Vamos dizer assim, igual eu e a Rafaela é bem mais barulhenta do que eu, né? Ela é pentecostal e eu sou mais tradicional na minha. Mas assim, o bom é que quando nós casamos, a Rafaela, ela era mesmo do movimento mesmo, Luzia, rodava e tudo. Mas a igreja que ela congregava, né, ela, a irmã dela, lá o fogo cai mesmo. E eu sempre fui mais tranquilo. Mas o mais interessante é que eu influenciei mais a Rafaela, para ela ser mais tranquila como eu. Porque eu acho que ela viu que eu não ia entrar no manto, né? Aí ela ficou mais na dela. Mas houve um acordo de, não, a gente tem que caminhar junto. Família caminha junto. Casal caminha junto. Para servir a Deus. Para buscar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Outra coisa, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu estava estudando essa palavra e eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Deus está aqui dentro do texto de Naamã ensinando sobre família. Está aqui, está implícito no texto isso. Porque ainda mais nos dias de hoje, meu irmão, família tem que estar quanto mais unido, melhor. Casal, eu estava até falando hoje, conversando com a Marciele, e falando para ela, porque hoje existe um movimento, por exemplo, o movimento feminista, a atitude, a prática do feminismo contraria os princípios da palavra de Deus, meu irmão, porque estão criando independência, que nessa independência o inimigo está entrando, está dividindo famílias, está dividindo casais. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Não são poucos os pastores que separam da mulher sabe qual é a causa? É que ele sai muito, ele vai pregar em um monte de lugar e a esposa fica em casa. Meu irmão, tá pedindo para... Eu até falo num caso desse que nem não tá caindo, tá se jogando. Não tá nem saindo, não caiu, se jogou. Por quê, meu irmão? Tá dando brecha pro inimigo.
A gente tem que vigiar, a cada dia a gente tem que estar prudente. Eu estava dando um conselho para um jovem, uns dias desse, e eu disse para ele assim, ó, preste atenção que eu vou te falar. O seu primeiro ministério é a tua família. Meu irmão, e eu vou falar aqui para você, eu estou repetindo aqui. Todos os irmãos que estão aqui, até os visitantes, toda a igreja, os que estão assistindo em casa vão assistir depois. O teu primeiro ministério é a tua família. É a tua casa, é a tua esposa, é teus filhos. Eu até disse para um rapaz uns dias desses, ele falou, poxa, eu vou para a igreja todo dia, de segunda a segunda. Eu falei, não, tá errado, rapaz. Tem que ter o dia para tu ficar em casa, com a tua esposa, com o teu filho, bater papo, contar das coisas. Porque o teu ministério começa com a tua família, é com a tua casa. É o ministério mais importante, é a nossa família. O que acontece? Tem pessoas dando valor a tantas outras coisas e colocando a família em segundo lugar, meu irmão. Se a tua família não estiver estruturada, não estiver em Deus, não adianta ter nada, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. E esta mulher, que lição que a esposa de Naamã, ela dá para nós? Porque essa mulher, ela se incomodava e ela queria o melhor para o esposo dela. Ela queria que ele fosse um homem curado. E ela ouviu da jovem e falou com ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ela falou com a sua senhora, e aquela esposa pegou aquela mensagem e falou para o seu esposo. E Naamã, ele entendeu completamente diferente. Ele achou que era para mandar mensagem para o rei de Israel. Quando a mensagem chegou lá para o rei de Israel, o rei de Israel falou assim, eu já estou entendendo. O rei da Síria está arrumando um caso para a gente brigar, e quer briga. E isso chegou até os ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu falou, pode deixar. Que Eliseu era profeta, era homem de Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui dá para a gente trazer muita aplicação para a nossa vida. Aleluia. Porque a mensagem dizia o seguinte, em chegando a ti esta carta, a pessoa de quem essa carta está dizendo já vai estar chegando atrás. Vou usar esse termo. Mas aí, Eliseu falou para o rei, pode deixar ele vir. Naamã chegou, aquele homem de alta patente, sempre alguém batendo continência para ele, alguém colocando um tapete, alguém limpando o chão. Não, vai chegar aqui o comandante do exército, a segunda pessoa do rei vai vir aqui. Alguém diz para Eliseu, Naamã está aí. Aí, meu irmão, aí entra a questão do profeta. O que é ser profeta? Eliseu, ai meu Deus, tem misericórdia. Se é no dia de hoje, hein? Nossa, Pai amado. E tá aí, o cara tá aí. É minha oportunidade, né? Virar amigo dele, fazer fechamento com ele. Vai que ele me ajuda. O cara é poderoso. Meu irmão, sabe o que Eliseu fez? Eliseu nem saiu no portão. No jeito que ele estava, ele ficou. E nem foi lá. Eliseu falou assim, vai lá e fala para ele. Manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ser curado. Acabou o assunto. Não tem conversa. Aí alguém chega lá no portão. Quem é o homem aí? É esse aqui, o Naamã. O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes que vai ser curado. Não falou mais nada. Aí Naamã, acostumado, né? O cara de alta posição. Não, que isso? Tem alguma coisa errada? Eu achei que ele ia vir aqui, ia invocar o seu Deus, ia passar a mão em mim. Eu falei, ei, comandante, tu é o cara, né? Com todo respeito, mas não tem isso não. Por que isso não, meu irmão?
Porque Deus estava atingindo exatamente onde devia atingir, na soberba daquele homem. Aquele homem devia entender quem é o Deus de Israel. Primeira coisa, para Naamã ser curado, ele devia descer do seu orgulho. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os irmãos que sabem que a minha palavra é sempre essa mesma. Que tem de crente soberbo, arrogante, vaidoso, prepotente. Eu falei, não é possível, esse cara não é crente. Não é possível, esse irmão ele não é crente. Meu irmão, Jesus ensinou: aprendei de mim que eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meu irmão, uma coisa que Deus não suporta é pessoa soberba, arrogante. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da pessoa, meu irmão. E Deus está trabalhando isso no homem, no Naamã, e diz para ele, vai lá. E tem outra, não tem conversa, ninguém falou mais nada. Por quê, meu irmão? Naamã, quando ele foi lá, ele foi com muita coisa, muita riqueza. E hoje as pessoas dão tanto valor ao dinheiro, aos bens, né? E, poxa, o profeta chegou aqui, ele veio com um carro, sei lá, né? Vai que ele dá esse carro dele, vai que ele dá o dinheiro dele, vai que ele dá a fazenda dele. Eles não queriam nem saber o que esse homem levou, nada. E Naamã foi com muita coisa. Eles não quis saber de nada dele. Sabe por quê, meu irmão? O profeta de Deus, ele tem compromisso com Deus. A sua vida está em Deus. Ele não tem compromisso com aquilo que a pessoa tem. Meu irmão, o evangelho não é o que você tem, o evangelho é você. Você pode ser do menor ao maior, para o evangelho não existe, não muda nada, está todo mundo igual. Mas as pessoas hoje estão valorizando a pessoa pelo que ela tem. Olha assim para o Valdeci, eu vou ver, dependendo do que ele tem, vale. Ih, meu irmão chegou a pé, chegou de bicicleta. Ih, meu irmão, ano que vem eu vou lá te fazer uma visita. Meu irmão chegou de carro. Ô, irmão, está precisando de uma coisa, precisando de ajuda. Eliseu não, meu irmão. Ele nem saiu na porta e nem viu a cara de Naamã. Ele nem, até hoje, Eliseu não sabe quem é Naamã. Sabe por quê, meu irmão? Porque o compromisso do profeta é com a palavra de Deus. É com aquilo que Deus dá, com aquilo que Deus fala. E quando Deus fala, meu irmão, Deus garante. Sabe por quê? Eu já vou terminar. Hoje a gente vive um tempo que tudo é Deus está falando. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Ou a gente se enquadra na palavra e ela faz efeito na nossa vida, ou a gente não enquadra e não faz efeito. Por quê? Porque Naamã, ele quis dar um jeito. Ele fala, puxa vida, porventura não tem lá na Síria, tem rios, Abana, Farpá, rios bons na Síria. Eu vou tomar banho, tipo assim, não é que o rio é podre, mas comparando com a água lá da Síria, ele falou, essa água suja, barrenta, eu posso tomar banho, eu tomo banho lá onde, meu irmão. Mas aí que as pessoas se confundem. A cura de Naamã não estava no Rio Jordão, não, meu irmão. Isso é confusão teológica. A cura de Naamã não estava no Rio Jordão. Vou lá tomar um banho no Rio Jordão. Bobeira, meu irmão. O Rio Jordão para esse rio aqui é a mesma coisa, é a água corrente. Qual a diferença então na vida de Naamã? Obediência à voz do profeta. Meu irmão, a cura de Naamã estava na obediência e não na água do rio. Porque se fosse assim, seria lógico que Naamã falou, não, vou tomar banho no outro rio, que a água é melhor. Só que, meu irmão, a cura não estava na água, a cura estava na obediência à palavra de Deus. Graças a Deus, que sempre tem alguém que dá um bom conselho. Meu irmão, para a gente fechar aqui mesmo, você sempre tem que ter alguém que te dá um bom conselho.
Mas eu vou dizer uma coisa para você. Para te dar conselho, tem que ter vida. Como é que alguém que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não é casado, ele vai dar conselho pro casal. Ô, Vani, eu não sei o quê. Falei, você é casado? Não. Vai falar o quê, meu? Vai falar? Ó, vou te dar um exemplo de vida fiel. Ó, continua firme na igreja. Mas, e aí? É vida, meu irmão. Sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a gente estabelece modelo para a nossa vida. Quem é o teu modelo? Quem é seu exemplo? Tem pessoas que dizem assim, a minha referência é o pastor. Onde ele mora? Ele mora lá em São Paulo. Não, pela internet. Tá bom. O dia que o negócio apertar, tu liga para ele. O dia que você precisar de alguém para ir na tua casa, ele vai? Não vai não, meu irmão. Você tem que ter referência. Você tem que ter pessoa que pode ir na tua casa. Você tem que ter alguém que você conheça, que você sabe quem é a família. Quem é essa pessoa que você vê como exemplo? Alguém chegou para Naamã e deu um conselho justo para ele. Falou assim, meu senhor, se fosse uma coisa mais difícil, você não faria. E está querendo dizer, Naamã, para você ser curado, se ele pedisse uma coisa mais difícil, você tinha que fazer, Naamã. Pelo amor de Deus, só mergulhar 7, se ele pedisse 14, 21, e você, para ser curado, deveria fazer. Aí Naamã pensou, verdade. Sabe o que, irmão? Alguém que deu um bom conselho. Aleluia. Porque hoje tem tantas pessoas dizendo, né? Vai para a igreja não, fica em casa. Vai ser crente em casa. Aí eu sempre digo, não vai não. Não vai conseguir não. Você precisa ter uma igreja para você congregar, precisa ter um povo para aquecer o teu coração, a palavra para aquecer o teu coração, a igreja do Senhor. Aleluia. E Naamã, ele ouviu aquele conselho e obedeceu a voz do profeta. Quando ele se levantou, ele saiu dali curado. Aleluia. Sabe por quê? Porque, irmãos, a palavra de Deus é assim, quando Deus fala, ele cumpre. Eu estava falando aqui de manhã que, ainda mais hoje, tem tantas coisas que a gente ouve, as pessoas falam que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus vela para cumprir. O que Deus fala, Ele cumpre. Fica na palavra de Deus. Eu sempre digo para o irmão, se Deus quer falar contigo, Deus fala com você onde você estiver, meu irmão. Você fica correndo atrás de alguém para me ver, para me revelar, para me falar. Você vai atribular a tua vida, você vai perturbar teu coração. Fica o escritor aos Hebreus, ele começa uma palavra de Hebreu dizendo, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Aleluia. Jesus já falou, está aqui a palavra de Deus. Hoje a gente quer aquelas palavrinhas feitas, não é aquelas palavras prontas, meu irmão, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, palavra que alimenta o nosso coração, que nos corrige, que nos sustenta, que nos coloca de pé. Eu sempre falei isso aqui, meu irmão, não vai atrás de movimento, de barulho, de coisa, todo movimento, meu irmão, vem e passa, mas aquela pessoa que ele firma na palavra de Deus, você pode ter certeza que o vento vai soprar, mas você não vai sair da presença de Deus. Mas a tua raiz tem que ser a palavra. Não adianta correr para onde tem movimento. Tem um movimento para lá, aí vai um monte de gente para lá. Tem um movimento para lá, vai um monte de gente para lá. Meu irmão, o movimento vai passar. Mas aqueles crentes que firmam na palavra de Deus, você não vai ser levado. A Bíblia diz, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Tem gente que é vento, meu irmão. O vento passou por um negócio para lá, aí está todo mundo indo para lá. Eu tenho que falar, né? Porque se eu não falar, não sou eu, né? O movimento agora é o vento. Agora o movimento agora é botar a luzinha, apagar a luz, ficar uns... Irmão, isso passa. Estou cansado de ver isso. E você vai ficar sem raiz.
Mas se você firmar na palavra, meu irmão, o que Deus estabeleceu, nada substitui. O que Deus estabeleceu para a igreja é a palavra. Mas claro que a palavra, eu digo, dita e interpretada à luz do que Jesus falou. Cuidado, não deixa nada te desvirtuar e te tirar da palavra de Deus. Fica firme, que a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.